Quando os aliados libertaram os campos de concentração, capturaram muitas mulheres que serviam como guardas da SS nos mesmos locais onde operavam. No entanto, quando os processos judiciais começaram após a guerra, a prioridade foi dada aos guardas da SS do sexo masculino. Isso permitiu que um grande número desses guardas fosse libertado sem enfrentar a justiça. Muitos oficiais da SS foram sumariamente executados pelos soviéticos durante a libertação dos campos, enquanto outros foram enviados para gulags. Apenas algumas guardas enfrentaram julgamentos formais, principalmente em tribunais associados a Auschwitz, Ravensbrück, Stutthof e Majdanek. O destino brutal que algumas dessas guardas enfrentaram sob o controle soviético foi exemplificado pelo caso do campo de concentração de Stutthof. Este foi o primeiro campo construído fora do território alemão, localizado perto de Stutthof, hoje Stutovo, na Polônia ocupada. Embora inicialmente projetado como um local de internamento para prisioneiros políticos poloneses, acabou se tornando um local de trabalhos forçados e assassinatos em massa com o avanço da Segunda Guerra Mundial. Em operação até sua libertação pelas forças soviéticas em 9 de maio de 1945, estima-se que 63.000 a 65.000 prisioneiros morreram em Stutthof em consequência de execuções, fome, doenças e condições de vida desumanas. As condições de vida em Stutthof eram horríveis. Os prisioneiros eram amontoados em alojamentos superlotados com abrigo precário e sem aquecimento, principalmente durante os rigorosos invernos do leste europeu. Esses alojamentos eram insalubres, infestados de parasitas e quase sem ventilação. As rações alimentares eram mínimas, sopa rala e pão amanhecido, o que levava à desnutrição generalizada e a uma condição física deplorável. Doenças se espalhavam descontroladamente devido às condições insalubres e à falta de assistência médica adequada. O tifo, por exemplo, devastou o campo durante os invernos de 1942 e 1944. A administração do campo era extremamente brutal. Os guardas da SS, frequentemente apoiados por auxiliares ucranianos, mantinham um clima de terror por meio de abusos físicos sistemáticos. Espancamentos, torturas e execuções por desobediência ou delitos menores eram comuns. O campo era cercado por cercas eletrificadas de arame farpado que mantinham os prisioneiros completamente isolados e dificultavam qualquer tentativa de fuga. Em junho de 1944, Stutthof foi transformado em um campo de extermínio, onde o gás Zyklon B era usado para executar assassinatos em massa. A câmara de gás tinha capacidade para cerca de 150 pessoas simultaneamente e foi usada para exterminar milhares de prisioneiros, especialmente aqueles doentes, idosos ou incapazes de realizar trabalhos forçados. Além disso, a equipe médica do campo participava ativamente das mortes, administrando injeções letais em prisioneiros feridos ou gravemente doentes. Dessa forma, a enfermaria também se tornou um local de execução. Trabalho forçado era empregado em diversas indústrias locais, da agricultura à produção de tijolos e até mesmo a montagem de aeronaves militares para a Luftwaffe. Um dos episódios mais aterrorizantes ocorreu logo após a abertura do campo, quando vários prisioneiros políticos poloneses foram forçados a participar da execução de pacientes com doenças mentais. Esses prisioneiros tiveram que cavar valas comuns, onde as vítimas foram posteriormente executadas pelas tropas nazistas. Durante seu funcionamento, Stutthof contou com um grande número de guardas femininas conhecidas como Aufseherinnen. Quase 50 mulheres serviam lá, realizando tarefas de vigilância e controle sobre as detentas, frequentemente recorrendo a métodos extremamente cruéis. Essas mulheres ganharam uma reputação macabra por sua brutalidade e sadismo, tornando-se reconhecidas como algumas das figuras mais violentas do sistema prisional nazista.
Ao final da guerra, muitas guardas femininas foram julgadas e condenadas por seus crimes, levando algumas até mesmo à execução. Entre elas estava Elizabeth Becker, nascida em Neidenburg, hoje Nidzica, Polônia, que se tornou uma das guardas mais infames por seu comportamento particularmente implacável. Becker, de apenas 22 anos, era conhecida por participar da seleção de prisioneiros enviados às câmaras de gás. Capturada e posteriormente executada, seu caso foi um dos muitos atos atrozes associados às guardas femininas de campos de concentração. Jenny Wanda Barkman, outra figura proeminente, tinha apenas 24 anos na época de sua execução. Barkman era notória por sua extrema brutalidade, espancando prisioneiros até a morte, seja com as próprias mãos ou com cacetetes. Essas ações não eram casos isolados. Muitas das guardas de Stutthof participavam ativamente da violência diária que caracterizava a vida no campo. Gerta Botte também serviu em Stutthof e era conhecida por sua crueldade. Mais tarde, ela justificou suas ações alegando que agia sob coação e temendo por sua própria segurança. Após a guerra, foi condenada a 10 anos de prisão, embora tenha sido libertada em meados da década de 1950. Em uma entrevista posterior, ela expressou uma alarmante falta de remorso. Ao tentar explicar seu papel, afirmou que o erro não foi dela, mas do sistema de campos, afirmando que não tinha escolha, pois temia ser ela mesma uma vítima. Após a guerra, os aliados começaram a realizar julgamentos contra os implicados no Holocausto, incluindo as guardas femininas de Stutthof. Durante o primeiro julgamento, 6 mulheres foram acusadas de serem supervisoras no campo. As atitudes das acusadas variaram. Algumas, como Becker, mantiveram posturas desafiadoras. Outras, como Barkman, demonstraram nervosismo, mas não reconheceram a magnitude de seus crimes. Enquanto isso, algumas pareciam indiferentes, chegando a flertar com os guardas masculinos durante o processo. A acusação apresentou provas contundentes da brutalidade e dos assassinatos sistemáticos ocorridos no campo. Depoimentos de sobreviventes detalharam o tratamento implacável infligido pelos guardas. 5 mulheres foram condenadas à morte: Jenny Wanda Barkman, Elizabeth Becker, Gerda Steinhoff, Wanda Klaff e Ewa Paradis. Em 4 de julho de 1946, essas mulheres e outros guardas foram executados publicamente em uma colina em Gdansk, diante de uma multidão de aproximadamente 200.000 pessoas. Eles foram levados à forca um por um. Barkman foi a primeira a ser executada, lutando por vários minutos antes de sucumbir. A natureza pública dessas execuções pretendia enviar uma mensagem clara: alertar aqueles que pudessem cogitar cometer atrocidades semelhantes. No entanto, nem todos os guardas de Stutthof tiveram o mesmo destino. Alguns conseguiram escapar e desaparecer na obscuridade, enquanto outros ainda enfrentam consequências por seus atos décadas depois. Um caso emblemático é o de Irmgard Furchner, que aos 99 anos foi condenada em dezembro de 2022 por sua cumplicidade na morte de mais de 10.500 pessoas enquanto trabalhava como secretária em Stutthof durante a Segunda Guerra Mundial. Embora ocupasse um cargo administrativo como civil, um tribunal alemão determinou que Furchner tinha pleno conhecimento das atrocidades cometidas no local. Ela foi condenada a 2 anos de prisão com pena suspensa após um julgamento que durou mais de 40 dias. Esta decisão pode ser um dos últimos julgamentos relacionados aos crimes do regime nazista. Maria Mandel, membro austríaca da SS, tornou-se infame por seu papel como guarda em campos de concentração nazistas, particularmente Auschwitz-Birkenau e Ravensbrück. Seu envolvimento nesse sistema começou logo após o Anschluss, em 1938, quando ingressou na SS e foi designada para vários campos.
Seu primeiro posto foi no campo de concentração de Lichtenburg, um dos primeiros campos nazistas, onde trabalhou como guarda-costas. Em abril de 1942, Mandel foi nomeada guarda-chefe do campo feminino de Auschwitz-Birkenau, com considerável poder sobre a administração e o tratamento de prisioneiras, afetando diretamente o destino de milhares de pessoas. Ela era conhecida por seu comportamento imprevisível. Embora ocasionalmente demonstrasse favoritismo por alguns prisioneiros, rapidamente se voltava para a crueldade, enviando-os para as câmaras de gás sem hesitação. Durante as seleções, sabe-se que ela os chicoteava e os chutava. Relatos apontam para seu envolvimento direto na morte de mais de 500.000 pessoas, supervisionando o transporte de mulheres e crianças para as câmaras de gás. Ela também colaborou em experimentos pseudomédicos conduzidos por médicos da SS, incluindo Josef Mengele, participando da seleção de mulheres para esses experimentos, que causavam grande sofrimento ou morte. Sob sua administração, as condições nos campos femininos eram terríveis. As prisioneiras sofriam com extrema superlotação, fome e doenças generalizadas. Frequentemente, eram agrupadas sem alimentação adequada ou condições sanitárias adequadas, resultando em altas taxas de mortalidade. Uma sobrevivente descreveu como Mandel selecionava pessoalmente as mulheres para transporte às câmaras de gás, submetendo-as a dias de privação antes da execução. Além disso, Mandel estava envolvido no bordel do campo, designando prisioneiras para esses serviços. Apesar da brutalidade, Mandel tinha um interesse especial por música e criou uma orquestra feminina em Auschwitz. Essa orquestra tocava para a administração do campo e era uma ferramenta de controle sobre as prisioneiras. Segundo uma prisioneira chamada Lucia Adelsberger, as mulheres exaustas do trabalho eram obrigadas a marchar ao som da música. A música era obrigatória nos discursos dos comandantes e nas execuções. Em novembro de 1944, Mandel foi transferida para o subcampo de Meldorf para fornecer mão de obra para a produção militar. No entanto, com o colapso do regime nazista em maio de 1945, ela tentou, sem sucesso, fugir para sua cidade natal. Seu pai se recusou a ajudá-la. E enquanto buscava refúgio com a irmã, ela foi presa por tropas americanas em 10 de agosto. Durante seus interrogatórios iniciais, Mandel demonstrou uma inteligência fria e dedicação ao trabalho que chocou seus captores, revelando seu profundo envolvimento nas atrocidades cometidas. Inicialmente mantida em uma cela no antigo campo de concentração de Dachau, ela permaneceu lá por vários meses. Em maio de 1946, foi filmada por soldados americanos, demonstrando o contraste entre sua antiga autoridade e seu status atual como prisioneira. Em novembro de 1946, foi entregue à custódia polonesa para enfrentar seus crimes. Mandel foi julgada pelo Supremo Tribunal Nacional da Polônia durante o julgamento de Auschwitz, que começou em novembro de 1947, com abundantes evidências apresentadas sobre seus brutais abusos contra prisioneiros e seu envolvimento nas seleções para as câmaras de gás. Os depoimentos coletados pintam um retrato sombrio do comportamento profundamente sádico de numerosos indivíduos associados aos campos de concentração nazistas. Durante seu tempo em Auschwitz, múltiplos casos de comportamento desumano foram documentados, com prisioneiros espancados por infrações menores, enquanto uma satisfação perturbadora era demonstrada ao infligir dor. No caso de Maria Mandel, seu envolvimento direto na morte de aproximadamente 500.000 mulheres e crianças foi apoiado por evidências que a retrataram como uma figura cruel e implacável. Durante seu julgamento, depoimentos como os da detenta Helena Tirchova forneceram detalhes chocantes. De acordo com esses depoimentos, Mandel encontrou prazer mesmo em um frenesi de violência física, exibindo uma transformação física perturbadora,
que muitos interpretaram como um deleite visível em seu próprio sadismo. O julgamento, amplamente coberto pela imprensa internacional, revelou a brutalidade sistemática sob sua administração. Sobreviventes relataram as terríveis condições às quais foram submetidos, enquanto a promotoria apresentou um caso sólido, destacando seus crimes contra a humanidade e o papel fundamental que ela desempenhou no extermínio de milhares de pessoas. Finalmente, em 22 de dezembro de 1947, ela foi condenada por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A sentença final estipulou sua execução por enforcamento, realizada em 24 de janeiro de 1948. Relatos indicam que ela enfrentou suas últimas horas com desafio, sem demonstrar nenhum sinal de remorso diante do enorme sofrimento que havia causado. Por outro lado, outra figura infame por sua crueldade foi Irma Grese, conhecida como a hiena de Auschwitz ou a cadela de Belsen. Nascida em Brechen, Alemanha, sua infância foi marcada por tragédias, incluindo o suicídio de sua mãe quando tinha apenas 9 anos. Ela abandonou a escola aos 14 anos para ingressar na Liga das Moças Alemãs, uma organização nazista voltada para a juventude do país. Em 1942, com apenas 19 anos, Grese se voluntariou para trabalhar como guarda no campo de concentração de Ravensbrück. Sua rápida ascensão na hierarquia em um ambiente repleto de horrores refletiu sua devoção ao regime e sua capacidade de personificar o terror. Em março de 1943, foi transferida para Auschwitz-Birkenau. Lá, tornou-se a segunda em comando entre as guardas femininas e supervisionou diretamente entre 20.000 e 30.000 prisioneiras. Grese participou ativamente dos processos de seleção do campo, decidindo a vida e a morte dos recém-chegados. Sua reputação de atos sádicos e brutais espalhou-se rapidamente, e testemunhas a descreveram como cruel e perversa. A médica prisioneira, Gisela Perl, afirmou nunca ter conhecido ninguém tão profundamente depravado e imaginativo em sua crueldade quanto Irma Grese. Irma Grese, que inicialmente parecia angelical, era conhecida por sua crueldade e sadismo, tendo prazer particular em torturar e abusar de prisioneiras nos campos de concentração. Entre seus métodos mais atrozes estavam o chicoteamento deliberado dos seios das prisioneiras e a organização de cirurgias sem anestesia, realizadas pelo médico do campo, tudo com o único propósito de se deleitar com o sofrimento alheio. Em março de 1945, ela foi transferida para o campo de concentração de Bergen-Belsen, onde trabalhou como guarda até a libertação do campo pelas tropas britânicas. Sob sua supervisão, as condições já terríveis do campo pioraram, com doenças generalizadas, fome extrema e mortes constantes. Grese não poupou esforços para semear o terror. Permitiu que seus cães atacassem as prisioneiras, infligiu castigos físicos e atirou indiscriminadamente, demonstrando particular alegria ao ver o sofrimento das mulheres. Apesar de sua juventude, as ações de Grese resultaram na morte de um número incontável de prisioneiros nos diversos campos onde serviu. Sua queda começou com o colapso do regime nazista e culminou em sua captura, julgamento e subsequente execução por crimes de guerra. A libertação dos campos pelas forças aliadas em 1945 marcou o fim de sua impunidade. Em 15 de abril do mesmo ano, tropas britânicas e canadenses libertaram Bergen-Belsen. Entre os homens capturados durante a operação estava Grese, cuja prisão fazia parte de um esforço maior para responsabilizar os envolvidos nas atrocidades nazistas. Após sua prisão, ela foi julgada em setembro nos julgamentos de Belsen, juntamente com outros 44 réus acusados de crimes de guerra. A promotoria apresentou provas convincentes de seu papel ativo em atos atrozes, incluindo seu envolvimento direto nos processos de seleção
que decidiam quais prisioneiros seriam enviados para trabalhar e quais morreriam nas câmaras de gás. Testemunhas descreveram como ela agrediu fisicamente prisioneiros, permitiu que seus cães os atacassem e demonstrou uma satisfação perturbadora em infligir sofrimento. A representação legal de Grez tentou usar sua juventude como fator atenuante e insistiu que ele estava simplesmente cumprindo ordens. No entanto, durante o julgamento, sua atitude desafiadora e implacável minou completamente essa estratégia. Relatos indicam que ele chegou a cantar hinos nazistas em sua cela, evidenciando sua lealdade à ideologia que professava. Essa negação absoluta de responsabilidade não apenas contrastava com as provas esmagadoras contra ele, como também refletia um total desrespeito à humanidade das vítimas sob sua custódia. As ações implacáveis que ele demonstrou nos campos apenas confirmaram a profundidade de sua crueldade e seu compromisso com o regime nazista. Em 17 de novembro de 1945, o tribunal considerou Irma Grese culpada de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Como resultado, ela foi condenada à morte por enforcamento. Na época, Grese tinha apenas 22 anos, o que a tornava uma das mais jovens criminosas de guerra executadas após julgamento. Seu caso evidenciou as complexidades da responsabilidade moral em contextos em que muitos alegavam estar obedecendo a ordens, abrindo debates sobre o grau de culpabilidade individual em atrocidades coletivas. Irma Grese foi executada em 13 de dezembro de 1945, aos 22 anos, na prisão de Hamelin, na Alemanha. Segundo depoimentos, ao ser confrontada pelo carrasco inglês, Albert Pierrepont, ela se recusou violentamente a ser colocada no capuz preto necessário para a execução, forçando o carrasco a esbofeteá-la repetidamente até que ela fosse subjugada. A corda foi colocada às pressas em seu pescoço e estava presa de forma inadequada, levando alguns a acreditarem que sua morte se deveu mais a estrangulamento do que a um enforcamento típico. Suas últimas palavras teriam sido rápidas. Após sua execução, seu corpo foi mutilado e posteriormente cremado, e suas cinzas foram jogadas em um rio de drenagem. Por outro lado, Jane Bormann é lembrada como uma figura de extrema crueldade nos campos de concentração de Auschwitz e Bergen-Belsen durante a Segunda Guerra Mundial. Seu apelido, a Fera com os Cães, tornou-se sinônimo de terror. Em 1938, Bormann ingressou na SS não motivada por ideologia, mas pelo desejo de uma renda melhor. Sua primeira missão foi em Lichtenburg, sob a supervisão de Jane Berniger, juntamente com outras mulheres da SS. Em 1939, foi enviada para o recém-inaugurado campo feminino de Ravensbrück. Anos depois, em março, foi selecionada como guarda em Auschwitz, localizado na Polônia ocupada. Apesar de sua pequena estatura, Bormann adquiriu uma reputação de extrema brutalidade, ganhando apelidos como a Doninha e a Mulher com os Cães, devido ao seu hábito de soltar seus animais ferozes para atacar prisioneiros. Sob o comando de figuras notórias como Maria Mandel e Irma Grese, em Auschwitz-Birkenau, ela se divertia observando seus cães dilacerando os detentos. Parecia compensar seu pequeno tamanho, garantindo medo e sofrimento constantes. Bormann foi posteriormente transferida para o subcampo de Budi, onde seu regime cruel continuou. Em 1944, com o aumento das derrotas do exército alemão, ela foi designada para o campo auxiliar de Hindenburg, na atual Polônia. Em janeiro de 1945, retornou a Ravensbrück e finalmente chegou a Bergen-Belsen em março do mesmo ano. Lá trabalhou sob Josef Kramer e Irma Grese. Bergen-Belsen foi descrito como um inferno pior do que qualquer sofrimento imaginável. Quando o exército britânico libertou o campo,
em 15 de abril de 1945, encontrou mais de 10.000 cadáveres e cerca de 60.000 sobreviventes sofrendo em condições atrozes. Bormann e outros membros da SS foram forçados a carregar os cadáveres como uma prévia do destino que os aguardava em retaliação por seus crimes. Embora tenha tentado escapar das consequências da derrota alemã, Bormann foi capturada pelas forças britânicas e levada sob custódia, junto com outros responsáveis pelos horrores que marcaram os campos de concentração. A queda de Joanna Bormann foi tão rápida quanto perturbadora. De figura temida nos campos de concentração, ela se tornou prisioneira, enfrentando graves acusações de crimes de guerra durante os julgamentos realizados após o fim da Segunda Guerra Mundial. Seu nome tornou-se um símbolo sinistro do sadismo nazista, à medida que inúmeros sobreviventes, com vozes embargadas e expressões horrorizadas, relatavam os crimes atrozes que ela cometeu. Ela foi identificada como uma participante ativa, até mesmo entusiasmada, no processo de seleção de prisioneiros para os experimentos sádicos dirigidos pelo infame Dr. Joseph Mengele. Ela também colaborou fervorosamente com o doutor. Fritz Klein, outro carrasco que decidiu o destino de milhares de almas cativas. Uma das acusações mais perturbadoras contra ela era seu hábito macabro de soltar seus cães sobre os prisioneiros. Relatos angustiantes descrevem como essas criaturas atacavam brutalmente os presos, refletindo o pânico e o terror que emanavam de Bormann. Mas sua crueldade não parava por aí. Os espancamentos que ela infligia aos presos por motivos tão arbitrários quanto criativos também permeavam o depoimento contra ela. De acordo com a detenta Alexandra Sívida, Bormann espancava repetidamente os presos simplesmente por usarem roupas decentes. Ela também ordenava que se despissem e os submetia a exercícios físicos extenuantes que culminavam em punições ainda mais cruéis quando não conseguiam mais continuar. As vítimas testemunharam ter sido espancadas na cabeça, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, com um bastão de borracha ou um pedaço de madeira, enquanto jaziam indefesas no chão. Às vezes, ela chegava a chutá-las impiedosamente. Durante o julgamento, sua atitude desafiadora não passou despercebida. Ele pareceu indiferente e quase arrogante, como se estivesse competindo para provar quem era o mais cruel. Admitiu ter espancado prisioneiros, justificando-o como forma de manter a ordem, mas negou veementemente as acusações relacionadas ao processo de seleção e ao uso de seus cães como armas contra os cativos. No entanto, suas intenções nunca convenceram o tribunal, nem mesmo quando usou a conhecida defesa de apenas cumprir ordens. As provas contra ele eram contundentes, como um golpe direto na consciência coletiva. Em 12 de dezembro de 1945, Jan Bormann foi considerada culpada de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A sentença foi clara: morte por enforcamento. O carrasco britânico Albert Pierrepoint, que executou a execução, descreveu-a como uma mulher envelhecida e emaciada, com apenas 1,5 metros de altura e visivelmente tremendo em seus últimos momentos. Em alemão, ela murmurou: "Tenho meus sentimentos." Um dia após a sentença, em 13 de dezembro do mesmo ano, Bormann foi executada em Hamelin, Alemanha, usando um método comumente usado para criminosos de guerra na época. Sua execução ressaltou a necessidade imperativa das forças aliadas de confrontar os crimes atrozes do regime nazista. Nesse contexto sombrio, surgiu outro casal emblemático do sistema de campos de concentração nazista, Karl Otto Koch e Ilse Koch. Esses casais tornaram-se famosos por seu papel proeminente na administração e pelo tratamento implacável dispensado aos prisioneiros. Charlotte Koch serviu como comandante em vários campos de concentração, incluindo Sachsenhausen e Buchenwald. Ingressou na SS em 1931
ascendendo rapidamente devido à sua eficácia implacável. Em Sachsenhausen, ganhou a reputação de sádico, reputação que carregou consigo para Buchenwald, onde foi comandante de 1937 a 1941. Sob seu comando, Buchenwald foi caracterizada por condições horríveis: fome, doenças generalizadas e punições extremas. Os prisioneiros eram forçados a realizar trabalhos forçados perigosos, sofriam espancamentos e eram executados por delitos menores. Além disso, experimentos médicos eram realizados. Koch e sua esposa, Ilse, viviam em um luxo inconcebível em comparação com o sofrimento dos prisioneiros, explorando a extração de ouro dos cadáveres. Ilse era conhecida como a Cadela de Buchenwald, por seu comportamento sádico em relação aos prisioneiros. Corria o boato de que ela selecionava detentos tatuados para executar e usava a pele deles para criar objetos como abajures. Embora essas histórias possam ser um tanto exageradas nas narrativas do pós-guerra, elas refletem sua crueldade e obsessão por pele humana. Ilse não apenas supervisionava, mas participava ativamente da brutalidade do campo, ordenando a construção de uma arena de equitação coberta com trabalho forçado, o que resultou na morte de vários detentos. Ela era conhecida por cavalgar pelo campo, pisoteando prisioneiros com seu cavalo e agredindo qualquer um que cruzasse seu caminho. A queda dessas figuras foi marcada por investigações e julgamentos que expuseram suas práticas corruptas e atrocidades cometidas durante seus mandatos. O declínio de Charlotte Koch começou com uma investigação interna em 1941, conduzida pelo líder da SS e policial Josias von Waldeck, motivada por rumores de corrupção e peculato na administração de Koch em Buchenwald. Apesar de descobrir subornos significativos, Koch inicialmente conseguiu escapar de consequências graves devido às suas conexões com a SS, particularmente com Heinrich Himmler. Ele foi expulso de Buchenwald, mas transferido para o comando do campo de concentração de Majdanek, conhecido por suas condições brutais e assassinatos em massa. No entanto, o escrutínio sobre ele continuou. Em 24 de agosto de 1943, uma nova investigação liderada pelo juiz da SS, Konrad Morgen, resultou na prisão de Karl Koch. As acusações incluíam peculato e assassinato premeditado para impedir que testemunhas testemunhassem contra ele. Seu julgamento começou em dezembro de 1944, e ele foi considerado culpado e condenado à morte pelo Tribunal da SS. Ele foi executado em 5 de abril de 1945, poucos dias antes da libertação de Buchenwald pelas forças aliadas. Seu corpo foi cremado no crematório do campo, simbolizando o fim de seu reinado de terror. Os problemas legais de Ilse Koch começaram após a prisão do marido. Ela foi inicialmente absolvida no julgamento da SS em dezembro de 1944, cujo foco principal eram os crimes de Karl Koch. No entanto, sua infâmia como a Cadela de Buchenwald e as acusações que a ligavam a atrocidades, incluindo a seleção de prisioneiros tatuados para execução, a mantiveram sob os holofotes. Após a guerra, Ilse foi presa pelas forças americanas em 30 de junho de 1945, após ser identificada por um ex-prisioneiro. Em 1947, ela foi julgada juntamente com outros 30 réus por um tribunal militar americano em Dachau. Nesses julgamentos, não era necessário provar atos específicos de violência. Bastava provar que Koch fazia parte da rede criminosa de Buchenwald. Em 14 de agosto de 1947, ela foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua. Mas as batalhas jurídicas não terminaram aí. Após sua libertação da prisão de Landsberg, em 1949, o Judiciário da Alemanha Ocidental
ordenou sua prisão novamente a pedido do governo americano. Desta vez, ela enfrentou acusações relacionadas a crimes contra cidadãos alemães, aspectos que não haviam sido abordados em seus julgamentos anteriores. O julgamento começou em Ansbach, em 27 de novembro de 1950, e durou 7 semanas. Durante o julgamento, 250 pessoas apresentaram depoimentos, muitas das quais detalharam abusos cometidos por Ilse, incluindo seu suposto envolvimento na seleção e maus-tratos de prisioneiros. Durante essas audiências, a saúde mental de Koch se deteriorou rapidamente, levando-a a frequentes colapsos no tribunal. Entre as acusações mais horríveis estavam sua cumplicidade na seleção de prisioneiros tatuados para assassinato e a suposta fabricação de lâmpadas de pele humana, embora esta última acusação tenha sido rejeitada por falta de provas conclusivas. Algumas testemunhas também a descreveram como uma mulher com apetites sexuais incontroláveis, que organizava eventos licenciosos em sua mansão, envolvendo moradores da cidade vizinha e militares sob o comando de seu marido. As atrocidades mais chocantes ocorreram dentro do campo. Ilse era conhecida por forçar os prisioneiros a praticarem atos sexuais contra a vontade, para satisfazer seus caprichos obscuros ou simplesmente para combater o tédio. Aqueles que não conseguiam atender às suas exigências eram humilhados e brutalmente espancados. Olhar diretamente em seus olhos era proibido. Aqueles que o faziam eram executados instantaneamente. Além disso, ela assediava fisicamente os detentos, chegando a se expor de forma provocativa, punindo severamente aqueles que não reagiam como ela esperava. Entre seus instrumentos de tortura favoritos estava um porrete com lâminas presas à ponta. Uma das práticas mais grotescas associadas a Ilse era confinar prisioneiros em currais e soltar cães selvagens que os atacavam enquanto ela assistia e ria do espetáculo macabro. Em 15 de janeiro de 1951, o tribunal emitiu um veredito confirmando que os julgamentos anteriores não impediriam um novo julgamento sob o princípio ne bis in idem, visto que as acusações eram diferentes. Ilse Koch foi condenada por múltiplos crimes, incluindo lesão corporal grave e incitação ao homicídio, o que a levou a receber uma sentença de prisão perpétua. Ela cumpriu sua pena em várias prisões pela Alemanha, incluindo a prisão de Aichach, onde permaneceu até sua morte em 1º de setembro de 1967. Após quase 24 anos na prisão, Koch tirou a própria vida enforcando-se com um lençol. Em sua nota final, ela deixou claro seu estado emocional, observando: "Não há outra saída para mim. A morte é minha única libertação no manto branco da morte." Margot Drexel, nascida em 17 de maio de 1908, ganhou destaque como guarda no sistema de campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de trabalhar em um escritório em Berlim, Drexel iniciou sua carreira no sistema chegando a Ravensbrück em 31 de janeiro de 1941 para iniciar seu treinamento. Ela começou como guarda de baixa patente, mas rapidamente ascendeu ao cargo de SS Rapportführerin, sob a supervisão de Johanna Langefeld. Em Ravensbrück, Drexel supervisionava os prisioneiros do campo, conhecido por suas condições desumanas e tratamento brutal. Com o tempo, ela ganhou notoriedade por sua crueldade e abuso de poder. Seu papel como guarda envolvia a aplicação rígida das regras do campo, muitas vezes por meio de castigos físicos e intimidação psicológica. Em 27 de abril de 1942, Drexel foi transferida para o campo de Auschwitz-Kenau, na Polônia ocupada, um dos mais infames por seu papel no extermínio em massa. Ela começou suas funções em Birkenau em agosto daquele mesmo ano, após a criação do setor feminino sob Maria Mendel.
Drexel assumiu responsabilidades administrativas dentro do campo, gerenciando todos os escritórios e desempenhando um papel fundamental na condução de suas operações. Tornou-se uma figura temida devido ao tratamento brutal que dispensava aos prisioneiros. Frequentemente organizava seleções internas para decidir quem seria enviado para trabalhos forçados e quem seria enviado diretamente para as câmaras de gás. Essas ações eram realizadas com uma eficiência assustadora, exacerbando o impacto psicológico nas vítimas ao aparecer vestida com jaleco branco e luvas que imitavam a imagem de um profissional médico. Testemunhas descreveram Drexel como uma figura profundamente perturbadora, notável por seu comportamento vulgar e sua aparência física, marcada por dentes proeminentes que pareciam adicionar ainda mais frieza à sua presença intimidadora. Embora raramente agredisse os prisioneiros de forma a danificar seus dentes, era conhecida por desferir tapas e socos drásticos se suas ordens não fossem obedecidas. Entre os relatos mais angustiantes está o de que ela forçava os prisioneiros a se despirem e permanecerem sem roupa por longos períodos. Uma prática humilhante que enfatizava a indignidade inerente ao sistema. Mais tarde, durante a guerra, em 1º de novembro de 1944, Drexel foi nomeada Oberaufseherin, supervisora-chefe, no campo de concentração de Flossenbürg. Lá, ela continuou a perpetrar atos de opressão contra prisioneiros e também assumiu a tarefa de treinar novas guardas, garantindo que o ciclo de violência institucionalizada e abusos do sistema nazista fosse perpetuado pelas gerações subsequentes de funcionários do regime. No entanto, o reinado de terror de Margot Drexel não estava destinado a durar. Nos primeiros meses de 1945, o regime nazista começou a entrar em colapso e a situação tornou-se cada vez mais desesperadora para o pessoal da SS. Em abril daquele ano, enquanto as forças aliadas avançavam em direção a Ravensbrück, Drexel decidiu fugir do campo. O pânico que se espalhava entre os membros do regime nazista era evidente. A urgência em escapar aumentava à medida que os soviéticos se aproximavam do território alemão. Como tantas outras, Drexel alimentava a ilusão de escapar da captura e da justiça por seus crimes durante o Holocausto. No entanto, a realidade foi muito mais cruel e rápida do que Margot imaginara. Em maio de 1945, poucas semanas após sua fuga, ela foi reconhecida por ex-prisioneiros enquanto viajava por uma estrada que ligava Pirna a Bautzen, em uma área já controlada pelos soviéticos. Os sobreviventes, que não haviam esquecido os rostos daqueles que os atormentavam, agiram decisivamente. Capturaram Drexel e a entregaram para julgamento. Esse processo fazia parte de esforços internacionais mais amplos para responsabilizar criminosos de guerra nazistas pelas atrocidades do Holocausto. As autoridades soviéticas conduziram inúmeros julgamentos contra ex-membros da SS, com foco especial naqueles que haviam perpetrado crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Drexel, julgada por suas ações no sistema de campos de concentração, enfrentou acusações específicas relacionadas ao seu papel em Auschwitz, Flossenbürg e Ravensbrück. Os depoimentos dos sobreviventes foram fundamentais durante o julgamento. Com crueza e precisão, descreveram as condições desumanas e a violência implacável que Drexel e seus colegas haviam praticado. Seus atos sádicos, incluindo espancamentos físicos brutais e tormento psicológico, foram centrais para o caso da promotoria. Os relatos retratavam Drexel como uma figura extremamente cruel, alguém que usava seu poder com um sadismo implacável. Ela foi finalmente condenada à morte por seus crimes. A execução, realizada por enforcamento entre maio e junho de 1945, em Bautzen, Alemanha, ocorreu logo após sua sentença. Embora haja dúvidas sobre a data exata do evento, o método demonstra claramente a gravidade de suas ações. Enquanto isso,
Outra mulher cuja crueldade repercutiu fortemente e foi Hildegard Lescher, conhecida por apelidos como a Tigressa ou a Sangrenta, dependendo de como as vítimas que tiveram o azar de cruzar seu caminho preferiam se lembrar dela. Nascida em Berlim, ela era uma figura imponente, alta, robusta e com cabelos castanhos espessos que sugeriam uma aparência quase indefinida. Mas essa fachada comum escondia um verdadeiro demônio, como atestam sobreviventes dos campos de concentração nazistas. Lescher deixou uma marca indelével com sua brutalidade em lugares como Majdanek e Auschwitz. Pouco se sabe sobre sua infância, exceto por alguns detalhes. Ela trabalhou como enfermeira e teve vários filhos antes de completar 22 anos. Foi justamente nessa idade que decidiu se alistar como guarda no campo de concentração de Majdanek, aproveitando sua experiência anterior como enfermeira. Não está claro se ela tinha algum vínculo anterior com o Partido Nacional Socialista antes de assumir esse cargo. Ela simplesmente se voluntariou para trabalhar nos campos. Durante seu tempo em Majdanek, inúmeros testemunhos atestam a crueldade desumana com que Hildegard agiu. Segundo Janina Latovich, uma sobrevivente, Lescher era como uma fera sanguinária. Ela gostava de usar seu chicote com sadismo implacável, causando sangramento intenso nas prisioneiras. Ela sempre desfilava pelo campo armada com uma pistola, gabando-se de sua precisão diante das prisioneiras aterrorizadas. Incutir medo era sua verdadeira especialidade. Quando ele detectava um prisioneiro tentando pegar comida sem permissão, ele usava uma barra de metal para bater nas vítimas com uma fúria indescritível até que elas ficassem inconscientes. Sua profunda aversão às crianças do campo de Majdanek levou essa mulher a cometer atos atrozes, matando mais de 100 crianças com gás em pelo menos 2 ocasiões. Ela fez isso enganando-as, oferecendo-lhes doces e conquistando sua confiança para colocá-las em caminhões. Em 1940, após o nascimento de seu terceiro filho, ela começou a trabalhar no campo de concentração de Auschwitz, onde permaneceu até dezembro de 1944, quando fugiu, antecipando a chegada iminente do Exército Vermelho. Em seguida mudou-se para o norte da Itália, para o campo de detenção de Bolzano e, posteriormente, para o campo de concentração de Mauthausen, na Áustria. Em julho de 1945, ela retornou a Berlim e trabalhou em um hospital americano até outubro do mesmo ano. Posteriormente, retornou à Áustria e retomou seu trabalho como enfermeira. No entanto, em 30 de março de 1946, a polícia austríaca a prendeu devido à sua ficha na SS. Ela foi transferida para a custódia britânica e, em dezembro daquele ano, extraditada para a Polônia. Em 24 de novembro de 1947, ela foi julgada em Cracóvia, juntamente com outros 23 ex-membros da SS, pelos crimes cometidos em Auschwitz. Entre eles, estavam 3 outras mulheres que haviam trabalhado como guardas nos campos: Alice Orlovsky, Therese Brandl e Louise Dance. Por seus crimes em Auschwitz e Majdanek, ela foi condenada a 15 anos de prisão e enviada para uma prisão em Cracóvia. No entanto, cumpriu apenas 9 anos de sua pena antes de ser libertada em 1956. Após recuperar sua liberdade, recebeu uma indenização financeira do governo da Alemanha Ocidental por sua suposta prisão por quase 2 décadas. Durante esse período, reconstruiu sua vida, dedicando-se às tarefas domésticas, aos cuidados com os filhos e vivendo discretamente em sua comunidade. No entanto, quando seu passado parecia ter sido enterrado, o governo alemão reabriu os casos envolvendo Majdanek. Em agosto de 1973, ela foi presa novamente com base em novas investigações. Embora inicialmente liberada, foi presa novamente em junho de 1979 como suspeita-chave
e enfrentou um julgamento que se tornou um dos mais longos da história judicial nazista. Durante esse julgamento, ela chegou a se candidatar ao Parlamento Europeu pelo partido de extrema-direita liderado por Erwin Schönborn, terminando em 4º lugar na lista. O julgamento, que começou em 26 de novembro de 1975, terminou em 30 de junho de 1981 em um tribunal de Düsseldorf. A maioria dos sobreviventes preferia evitar qualquer contato com seus antigos torturadores para não reviver o horror de relatar as atrocidades sofridas. Nesse contexto, Hildegard Leert era uma das figuras mais temidas nos campos de concentração. Várias testemunhas a descreveram como a pessoa mais implacável de todos os tempos e a responsabilizaram por ser cúmplice em mais de 100 assassinatos. Um dos casos mais chocantes atribuídos a ela foi o de ter soltado seu cachorro para atacar brutalmente uma prisioneira judia, cujo único crime havia sido engravidar após ser estuprada por um oficial da SS por quem Leert era obcecada. O animal despedaçou a vítima sem piedade. Somaram-se a essa crueldade outras acusações, como o uso regular de um chicote revestido de esferas de aço, que levou à morte de vários prisioneiros. Também foi alegado que ele atirou a sangue frio em uma prisioneira grega depois que seu cachorro a capturou, e que afogou 2 mulheres na fossa como punição por não limparem adequadamente os banheiros do campo. Ele também participou ativamente das seleções para as câmaras de gás. Em sua defesa, Leert negou qualquer envolvimento, afirmando nunca ter causado danos graves ou participado das seleções que levaram pessoas à morte. No entanto, ela enfrentou depoimentos extensos e detalhados sobre seu sadismo. Ela foi inicialmente condenada a 8 penas de prisão perpétua, mas o tribunal acabou reduzindo sua pena para 12 anos de prisão. Após cumprir a pena, ela foi libertada e passou seus últimos dias em Berlim, falecendo em 1995. Décadas depois, em 2016, o semanário alemão Der Spiegel revelou que tanto a CIA americana quanto o Serviço Federal de Inteligência alemão recrutaram Leert como espiã durante a Guerra Fria para combater a União Soviética e outros países do bloco socialista. O caso dela não foi único. Outras mulheres que serviram como guardas em campos nazistas encontraram maneiras de escapar de consequências legais significativas após a Segunda Guerra Mundial. Alice Orlovsky, outra ex-guarda que trabalhou em Ravensbrück e Plazow, morreu em 1976, após passar apenas 10 anos na prisão. Enquanto isso, Erna Wallis, conhecida como Bruxa de Hitler, desempenhou um papel de destaque em Ravensbrück e Majdanek. Após o conflito, ela se estabeleceu discretamente na Áustria, onde viveu até os 86 anos, falecendo em 2008. Ela se recusou a interagir com historiadores ou a comentar sobre seu passado. Sua vida posterior foi marcada pela ausência de sanções legais significativas por seus crimes relacionados ao Holocausto. Outro caso emblemático foi o de Therese Brandl. Nascida em fevereiro de 1909 na pacata cidade bávara de Eger, ela parecia destinada a uma vida normal como garçonete. No entanto, a ascensão de Hitler ao poder mudou seu destino. Um ano após a tomada do poder pelos nazistas, Brandl ingressou na Frente Trabalhista Alemã, um movimento secreto que apoiava o regime sob o pretexto de defender os direitos trabalhistas. Com a eclosão da guerra em setembro de 1939, Brandl foi transferida para o campo de concentração de Ravensbrück no ano seguinte. Lá, recebeu treinamento direto de Maria Mandel, uma guarda conhecida por sua extrema crueldade. Essa instalação serviu como uma escola onde Brandl e outras mulheres aprenderam as práticas desumanas usadas para subjugar e torturar prisioneiros. O treinamento que Therese Brandl recebeu fez dela um instrumento eficiente de opressão.
Como aluna exemplar na cruel escola da crueldade, ela se destacava por seu sadismo e eficiência. A vida das prisioneiras em Ravensbrück era um pesadelo, com Brandley liderando as atrocidades com precisão metódica. Ela era conhecida por seu tratamento brutal. Distribuía roupas de inverno no verão e vice-versa, e espancamentos faziam parte de sua rotina diária. Seu sadismo não tinha limites. Em março de 1942, Brandley foi transferida para Auschwitz, o campo de extermínio definitivo. Embora inicialmente tenha trabalhado na lavanderia, logo se destacou em uma das tarefas mais implacáveis: selecionar prisioneiros para as câmaras de gás. Esse trabalho macabro tornou-se sua especialidade. Auschwitz, símbolo do horror mais extremo do Holocausto, foi o cenário ideal para que Brandley, com sua frieza e crueldade, se estabelecesse como uma figura central do terror. Ela participava ativamente das seleções semanais, decidindo quem vivia e quem morria, enquanto desfrutava do tormento violento dos prisioneiros. Tortura e espancamentos eram seu método de impor a ordem. Andreas Larin Chacos, um menino de 9 anos de Trieste, Itália, lembrou como Brandl e sua colega Maria Mandel obrigavam os prisioneiros a ficar de pé por horas sob o frio intenso do inverno, desde o início da manhã até o meio-dia, punindo-os simplesmente por um erro na contagem de crianças. A eficiência de Brandley era famosa. No verão de 1943, ele recebeu uma medalha do Reich por boa conduta. Enquanto isso, Auschwitz continuou a ser um local de morte sistemática, com pelo menos 1.100.000 pessoas assassinadas entre 1940 e 1945. O destino de Brandl começou a mudar quando, em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho libertou Auschwitz. Naquela época, Brandley já havia se mudado para Meldorf, um subcampo do campo de concentração de Dachau, onde as condições permaneciam igualmente cruéis. Em 27 de abril daquele ano, ela participou de uma marcha da morte rumo à Baviera, tentando desesperadamente escapar da justiça que, sabia, mais cedo ou mais tarde a alcançaria. Sua fuga não durou muito. Em 29 de agosto de 1945, ela foi capturada pelo exército dos Elísio nas montanhas da Baviera e enviada para um campo de detenção. Lá, aguardou interrogatório antes de ser entregue às autoridades polonesas. Brandley passou semanas presa em Montelupice, Cracóvia, aguardando julgamento pelo Supremo Tribunal Nacional polonês. Na prisão, ela dividiu a cela com figuras notórias por seus crimes em Auschwitz, como Maria Mandel, a besta de Auschwitz, e com Stanisława Rachwałowa, uma sobrevivente polonesa que sofreu sob a administração de Mandel. Em um episódio único durante seu confinamento, Rachwałowa testemunhou em primeira mão o colapso emocional de Brandley. Durante um dos momentos mais sombrios e tensos, ela viu Brandley caída no chão, chorando e implorando por perdão por suas ações passadas. Em um surpreendente gesto de compaixão, apesar do peso do horror que havia sofrido, Rachwałowa aceitou o perdão, mesmo sabendo que nada mudaria o destino final do opressor. Em 22 de dezembro de 1947, o Supremo Tribunal Nacional polonês condenou Therese Brandley à morte por enforcamento. A execução ocorreu em 24 de janeiro de 1948, poucos dias antes de seu aniversário de 46 anos. Sua morte não provocou lágrimas, comoção ou arrependimento. Apenas o silêncio de uma vida que terminou da mesma forma cruel que ela usou para terminar com tantas outras. Ravensbrück, um lugar marcado pela humilhação e sofrimento das mulheres, desmascarou sua brutalidade a partir de maio de 1939, quando abriu seus portões infernais para 500 prisioneiros, principalmente opositores políticos e testemunhas de Jeová. Foi apenas o início de uma espiral de horror incessante.
Em abril de 1941, o campo havia se expandido, admitindo também prisioneiros do sexo masculino, refletindo a crescente repressão e a diversificação de suas vítimas. Localizado a 90 quilômetros ao norte de Berlim, Ravensbrück abrigou aproximadamente 132 mil mulheres e crianças, 20 mil homens e 1.000 adolescentes durante seu sombrio período operacional entre 1949 e 1875, 1945, tornando-se o maior campo de concentração feminino do Terceiro Reich. As condições em Ravensbrück eram indescritivelmente atrozes. Os prisioneiros lutavam diariamente para sobreviver, enfrentando jornadas de trabalho extenuantes de até 16 horas. Mas o campo não era apenas um local de trabalho forçado, era também um laboratório de sofrimento humano. Os detentos realizavam tarefas extenuantes em circunstâncias cruéis e desumanas, resultando em taxas de mortalidade alarmantes. A higiene era inexistente, e a violência dos guardas da SS, que viam os prisioneiros como meros números despojados de identidade, era uma realidade diária. Superlotação extrema nos quartéis, condições sanitárias deploráveis e surtos epidêmicos, particularmente em janeiro de 1945, faziam parte da rotina diária. Desde a chegada ao campo, as mulheres enfrentavam humilhações específicas de gênero. Eram frequentemente submetidas a exames ginecológicos forçados antes de uma longa lista de abusos. Ravensbrück chegou a abrigar um bordel onde algumas prisioneiras eram sistematicamente forçadas à prostituição. Mais tarde, as câmaras de gás selaram cruelmente o destino de muitas detentas. Cerca de 50 mil morreram devido às condições insuportáveis do campo, e pelo menos 2.200 foram exterminadas diretamente nesses dispositivos macabros. A partir de 1942, começaram os infames experimentos médicos. Um grupo de prisioneiras, conhecidas como as coelhas, foi submetido a procedimentos desumanos, como amputações ou infecções deliberadas de feridas, para testar tratamentos experimentais, causando sofrimento indizível e inúmeras mortes. Em janeiro de 1945, a vida em Ravensbrück tornou-se ainda mais infernal. A superlotação extrema, aliada à fome e a surtos epidêmicos, transformou o local em um verdadeiro buraco negro para a humanidade. Entre 30 mil e 50 mil prisioneiros morreram como consequência direta dessas condições desumanas. Em 30 de abril daquele ano, o Exército Vermelho libertou o campo, revelando um cenário devastador. Quase 2.000 doentes haviam sido abandonados à própria sorte. A libertação confirmou a extrema magnitude das atrocidades cometidas durante a existência do campo. No entanto, a liberdade não significou o fim do sofrimento para muitos sobreviventes, que mais tarde morreram devido às consequências físicas ou psicológicas do cativeiro. Entre as figuras mais sinistras associadas a Ravensbrück estava Dorothea Binz, nascida em 16 de março de 1920. Ela foi uma das guardas mais infames do local. Ingressando na SS, iniciou sua carreira no campo em 1939, tornando-se conhecida por seu sadismo aterrorizante, o que a tornou uma figura temida por seu envolvimento direto em torturas físicas e execuções. Eles se concentraram em atos de crueldade impensáveis. Infligir dor com chicotes, objetos contundentes e até, ocasionalmente, desmembrar prisioneiros com machados. Eles supervisionaram execuções e punições extremas dentro do bunker do campo de concentração. Entre essas figuras, destaca-se Erich Bergmann, que iniciou seu serviço em Ravensbrück em 1943. Seu histórico foi marcado por profunda brutalidade, pois participou ativamente de torturas e abusos.
as mulheres sob sua supervisão enfrentaram desnutrição, doenças e condições de trabalho extremas. Esse legado é um testemunho claro do papel ativo que as mulheres desempenharam na máquina de terror nazista. Os destinos dos guardas nazistas em Ravensbrück variaram consideravelmente. Muitos foram capturados pelas forças aliadas e enfrentaram julgamentos por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Em 1946, durante os julgamentos de Hamburgo, vários foram condenados e executados. Entre eles estavam Dorothea Binz, Greta Bösel, Ruth Hildner e Christel Jankowski. No entanto, nem todos enfrentaram a justiça. Alguns conseguiram escapar ou se esconderam, enquanto outros foram sumariamente executados pelas forças soviéticas no final da guerra. Um caso particular é o de Johann Langefeld, que trabalhou nos campos de concentração de Ravensbrück e Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, ela foi presa pelas forças americanas e encarcerada em Dachau. No entanto, em 1946, conseguiu escapar de uma prisão em Cracóvia com a ajuda de ex-prisioneiras polonesas que, curiosamente, estavam sob seus cuidados. Graças ao apoio dessas mulheres, ela escapou da pena de morte e permaneceu escondida por uma década. Em 1957, mudou-se para a Alemanha Ocidental, onde trabalhou como vendedora em uma loja de departamentos até sua morte em 1974. Embora o governo alemão tenha iniciado processos judiciais contra ela nos anos seguintes, seus crimes nunca foram totalmente investigados. Por outro lado, Herta Erd trabalhou como guarda em pelo menos 4 campos de concentração, incluindo Ravensbrück. Em abril de 1945, após a libertação de Bergen-Belsen pelas tropas britânicas, ela foi presa e submetida ao julgamento de Belsen naquele mesmo ano. Foi condenada a 15 anos de prisão por sua participação nas atrocidades. No entanto, 6 anos depois, foi libertada e reconstruiu sua vida sob o pseudônimo de Herta Naumann. Ela viveu na Alemanha até sua morte em 1997, aos 92 anos, encerrando sua extensa história sem ter pago integralmente as consequências de seus atos.